termos repetidos. Você também usa a vírgula para separar termos repetidos. Ela sempre foi preguiçosa, preguiçosa. Então, você separa os termos repetidos por meio de vírgula. Nada, nada mudará minha opinião. Nada, nada mudará minha opinião. Isso daqui é usado mais em um contexto literário, tá? Se você vai escrever uma redação, eu não recomendo que você use esse tipo de recurso. Isso aqui é um recurso mais literário, ok? Mas você tem que saber que quando a palavra vem repetida na sequência assim, você tem que utilizar a vírgula. Você tem que utilizar a vírgula, beleza? Após uma saudação. E aí, quando a gente fala de uma saudação, a gente está falando, inclusive, do fechamento de um e-mail. Sabe quando você coloca respeitosamente, atenciosamente? Tá escrito certo? Tá. Atenciosamente, com carinho, vírgula, atenciosamente, vírgula, vai fechar lá um e-mail, abraço, vírgula. Sempre que você coloca algum tipo de saudação, tem que ter a vírgula. Bom dia. É separado aqui, tá, gente? Que eu escrevi juntinho. Bom dia, vírgula. Boa tarde, vírgula. Boa noite, vírgula. É assim que é. Tudo bem? Tranquilo? Toda vez que você coloca uma saudação, tem que colocar a vírgula. Tem que colocar a vírgula. Isso é obrigatório. Marcar a elipse e zeugma de verbos, algumas vezes também dos seus complementos. Agora eu vou entrar aqui nos termos bastantes usados em concurso, tá? E eu falei correto, tá? É bastantes mesmo, que é sinônimo de muitos, ok? Olha só, a concordância está correta. Você acha que eu vou errar? Não erro, eu testo vocês. Olha lá. Marcar elipse e zeugma de verbos. Tá bom, professora, travamos de novo aqui no negócio. Agora o bicho pegou. O que é marcar elipse e zeugma, professora? Eu não sei o que é elipse, eu não sei o que é zeugma. Dá essa força pra mim. Vem aqui, meu amor, você tá triste. Vem cá. Vem cá, eu sei que você ficou até preocupada agora. Fica preocupada não, eu tô aqui com você, eu vou te ajudar. O que é elipse e zeugma? A zeugma é um tipo de elipse, tá? É um tipo de elipse. Elipse é a omissão do verbo, é a omissão de um termo facilmente subentendido. Então, quando eu falo, vou usar meu exemplo clássico, tá? Quando eu falo assim, ó, quanta maldade na terra. Quanta maldade na terra. O que eu omiti aqui? Quanta maldade há na Terra. Quanta maldade existe na Terra. Mas vocês perceberam que ainda assim vocês entenderam. Como que eu marco na oração que eu fiz eu subentendi este verbo? Por meio da vírgula. Então eu falo assim, ó. Irei à fazenda, minha irmã também. Qual que é o verbo que a vírgula aqui neste caso está representando? Isso aqui é elipse. Isso aqui é elipse. Qual que é o verbo que esta vírgula está representando, meu querido pupilo? Irei à fazenda, minha irmã também irá, né? Minha irmã também irá. Então, eu coloco a vírgula obrigatoriamente para mostrar que há a emissão de um verbo, de um termo ali no meio. Em um único dia, 2 vitórias. Em um único dia, o que está subentendido aqui? Em um único dia, ocorreram, aconteceram. Então, como eu não coloquei, eu vou colocar aqui, né, ó, ocorreram, que é mais curtinho. Ocorreram, aconteceram, tiveram 2 vitórias. Como eu não coloquei o verbo, eu coloco uma vírgula para indicar que ali tem um termo subentendido. Isso que é elipse. Isso que é elipse. Tá dando para sacar? Agora eu vou explicar um termo para vocês. Que é vírgula vicária.
Ô, gente, eu vou falar sobre vírgula vicária, mas porque é minha obrigação como professora falar para você que isso daqui existe, tá? Não é um termo muito usado, mas é um termo cobrado, né? Eles chamam de vírgula, eles chamam só de vírgula, mas o nome correto é vírgula vicária. O que que é a vírgula vicária? É quando você retoma uma parte anterior do texto para manter a coesão. Então, não é só uma palavra, é quando você retoma uma parte do texto. E aí você coloca a vírgula para indicar que você está retomando uma parte do texto. Vamos olhar no exemplo, ó. Os operários lutam por seus direitos, os diretores por salários. Os operários lutam por seus direitos, os diretores, lutam por seus salários. Aqui é uma elipse. Em 2021, eu fui aprovado no concurso. Em 2022, o meu primo. Em 2021, eu fui aprovado no concurso. Em 2022, o meu primo foi aprovado no concurso. É isso que eu quis dizer com essa vírgula. Então, isso daqui é elipse. Isso daqui é o que eu chamo de vírgula vicária. Então, por que eu tô falando disso? Porque já caiu no CESP. Já caiu no CESP. Eu vou mostrar a questão para vocês. Tá bom? Olha só. Qual que é a diferença, então, entre elipse e vírgula vicária? É que aqui você está fazendo a omissão de um termo. Aqui você está retomando, essa vírgula ela é usada para retomar parte do texto para gerar a coesão. Deu para entender? Tudo bem, gente? Coloca no chat se vocês entenderam ou não essa parte. Sim ou não? Sim ou não? Eu quero saber se vocês entenderam, porque tem um exercício que caiu no CESP e não faz tanto tempo. Tem um exercício que caiu no CESP. Olha esse exercício, eu vou sair da frente. Estão falando ali, tem gente que falou que não. Só retomando rapidamente. Qual que é a diferença? É tudo vírgula. É tudo vírgula, tá? Tudo é vírgula. Só que aqui, eu falo que aqui acontece uma elipse. Aqui é uma elipse. Aqui é também um tipo de elipse. Só que eu chamo esta vírgula, que retoma um trecho inteiro e não só um verbo, eu chamo essa vírgula, tecnicamente, vocês não vão usar isso, mas é importante saber, de vírgula vicária. Esta vírgula que retoma um trecho inteiro, eu dou o nome de vírgula vicária. Professora, mas é um tipo de elipse? É a mesma coisa. Só que o CESP colocou o maldito do nome lá numa das partes dos enunciados com vírgula vicária, e a galera não sabia o que era vírgula vicária. É quando acontece uma elipse. Eu uso a vírgula vicária quando acontece uma elipse. Só que o que a gente está acostumado? Eu chamo de elipse só quando eu omito um verbo. Eu coloco uma vírgula para indicar que eu omiti um verbo. Só que às vezes eu não estou omitindo só um verbo, eu estou omitindo um trecho inteiro por meio da vírgula. Então, esta elipse que acontece aqui, esta vírgula, ela tem um nome específico. O nome dessa vírgula é vírgula vicária. É isso que eu quis dizer. Tudo bem? Acho que agora ficou mais claro, né? Acho que agora ficou mais claro? Então, beleza. Então, tá bom. Vou colocar o exercício aqui na tela e eu quero que vocês respondam para mim. Vou até tomar uma água. Eu quero que vocês respondam para mim. Os outros nascem para viver, estes para servir. Os outros nascem para viver, estes para servir. Aí o CESP perguntou assim, ó: seria mantida a correção gramatical do texto caso a vírgula empregada logo após viver fosse substituída por ponto e vírgula? Então, o que ele falou? Ó, se eu pegasse essa vírgula e substituísse por ponto e vírgula, a correção gramatical estaria certa? Quando eu leio isso daqui, ó, os outros nascem para viver, estes para servir. O CESP perguntou, aqui ficaria certo se eu colocasse dessa forma? Todo esse trecho aqui estaria gramaticalmente correto? Respondam para mim nos comentários, sim ou não? Sim ou não? E aí? Se eu substituísse essa vírgula
por ponto e vírgula, aqui estaria correto todo esse período? Galera tem sim e a maioria tá respondendo não. Não sei, não sei, não, 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 sim, 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 não. E a verdade, gente, a resposta é o seguinte: se eu substituo essa vírgula por ponto e vírgula, para manter a correção gramatical deste trecho, eu teria que colocar uma vírgula após estes. Por quê? Para indicar a elipse. Porque qual que seria o certo? Os outros nascem para viver, estes nascem para morrer. Então, se eu substituir aqui por ponto e vírgula, obrigatoriamente eu teria que colocar uma vírgula aqui indicando a elipse. Perdão, nascem para servir, eu li errado. Nascem para viver é bom. Mas todo mundo nasce para viver, Rod. Nasce para morrer? Não, gente, Jesus, não, tá? Então, é por isso que aqui, o que você teria que marcar lá no CESP? Errado. O item está errado. Por quê? Porque não manteria correção gramatical. Então, você colocaria ele como errado, falso. Tudo bem? Porque neste caso, a vírgula seria obrigatória por existir ali uma elipse. Isolar expressões exemplificativas, retificativas, explicativas, como todas essas que eu coloquei aqui para vocês. Por exemplo, o melhor, isto é... Sabe aquela pergunta que eu fiz no grupo nosso de estudos do WhatsApp? Que eu coloquei lá, eu, por exemplo, que estava correto o uso da vírgula? Olha aqui, ó. Todas as vezes que nós colocamos essas expressões exemplificativas, retificativas, explicativas, você tem que colocar entre vírgulas, né? Então, ó, candidatos, por exemplo, mostraram muito empenho. Todos fizeram um esforço conjunto para conseguir a liberação da via, ou seja, vírgulas. A vontade deles foi aceita. A vontade deles foi aceita. Todas as vezes que vocês usam essas expressões exemplificativas, quais são as expressões? Ó, por exemplo, ou melhor, isto é, ou seja, melhor dizendo, a saber, ademais, com efeito, a meu ver, digo, aliás, além disso, quer dizer. Então, todas as vezes que você vai explicar um negocinho ali, você tem que colocar entre vírgulas. Isso é uso obrigatório. Isso é uso obrigatório. Eu vou dar uma dica aqui. Se você já é aluno da minha plataforma, na plataforma você já tem acesso aos exercícios para praticar. Quanto mais você pratica, melhor você fica, né? Mais você fixa as regras. Não veja o erro como algo ruim, gente. Todo mundo tem uma mania de condenar o erro. Ah, eu errei, ah, eu não entendi. Errou, não tem problema. Volta lá, procura a regra, entenda por que errou. Você tem que usar o erro como um artifício de aprendizado, não como um negócio para te colocar para baixo. Quando eu erro, eu fico, nossa, tá bom, por que eu errei? Deixa eu ver aqui, deixa eu achar a regra. Como eu errei e fui atrás da regra, eu nunca mais esqueço. Eu nunca mais esqueço, porque aquilo gerou como se fosse um gatilho em mim. Não, eu sei agora a regra disso daqui, eu já não tô mais desatento. Tudo bem? Então, se você é aluno da plataforma, módulo Sintaxe, vai lá em sinais de pontuação, vírgula. Super beijo, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro e tchau.